Nós somos Ana Laura, Euclides, José, Mila e Samuel, e hoje abordaremos os grandes sistemas jurídicos da humanidade. O direito praticado na Europa baseia-se na família romana germânica. Esse regime também é classificado como civil law, o qual é aplicado pelos países que o adotam por meio da interpretação das leis escritas, estritamente ligadas a preocupações de justiça e de moral. Para ter um melhor entendimento sobre o direito continental europeu, iremos abordar inicialmente a formação histórica do direito romano-germânico, a qual pode ser dividida em 3 grandes momentos. Antes de tudo, é válido salientar que anterior à expansão dessa família, prevalecia a utilização de fatores divinos e arbitrários para a resolução de conflitos. Tal apenas um processo místico, de resultado aleatório e potencialmente injusto, associado à inexistência de uma autoridade que garantisse a execução da justiça, contribuíram para o descrédito da ideia de direito, ocasionando a resolução de conflitos pela lei mais forte ou pela decisão arbitrária de um chefe. Com o ressurgimento do comércio e das cidades, é constatada a necessidade do direito, o qual era visto como um único instituto capaz de assegurar a ordem e a segurança. A consolidação do direito romano-germânico se deu graças aos novos focos de produção cultural criados na Europa, em especial as universidades, que possuíam grande admiração pelo direito romano e canônico. Esse estudo sistemático culminou na constituição do denominado Jus Commune, que foi uma coligação feita pelas universidades que relatava a forma e a postura dos juristas diante da prática do direito. Tais fatos caracterizaram o período consuetudinário. Em um segundo momento, em meados do século XVIII, observa-se o fortalecimento da escola justnaturalista, que defendia que as leis naturais da vida são estabelecidas pelos humanos com base na razão, justiça, moral e equidade. Tal corrente foi fundamental para a consolidação do período legislativo, o qual ficou marcado por 2 fatores primordiais: a divisão do sistemático do direito público e privado e a codificação. Anteriormente a esse desenvolvimento, o direito romano era, em suma, um direito privado, e a instituição do direito público surge de forma tardia na Europa continental, e de forma deficiente, uma vez que a problemática da imparcialidade do juiz para solucionar exigências direcionadas contra a admiração pública mostrou-se de complexa e difícil solução. Ademais, a codificação seria a união de diversos códigos, ou seja, as leis, em um corpo comum, dotados de unidades e realizadas de forma racional e sistemática, como, por exemplo, as Constituições, Código de Processo Criminal e etc. O papel da doutrina na elaboração da regra do direito é outra característica marcante do direito romano. Ocorre que a doutrina, em todos os países do civil law, não se contenta com a tarefa de sistematizar o direito legislativo e jurisprudencial, mas se considera investida na função de formular, acima dessa massa que progressivamente se forma ao acaso dos acontecimentos e sob pressão da urgência, sem princípios diretores bem definidos, as regras de direito que futuramente inspirarão os juízes e os práticos. Isto é, o jurista de civil law considera-se apto a, em trabalho de sistematização, elaborar proposições normativas, situando a regra de direito na posição intermediária, que figura abaixo da lei e acima da decisão judicial, na busca incessante pelo grau ideal de generalidade da norma. Trata-se de uma tarefa árdua, mas de importância fulcral no sistema romanista. Em terceiro momento, observa-se a expansão do direito romano-germânico para além da Europa, sobretudo pelos processos de colonização europeia e sua consequente posição cultural sobre os demais países, mas também pelas facilidades que traz justamente pela questão da codificação e a sua fácil adaptabilidade, o que promoveu a adesão por países de todos os continentes. Nos países que adotam um sistema jurídico anglo-americano, tamanha importância é dada aos costumes que sua severa observância chegou aos tribunais, inspirando a prática de julgar e decidir segundo o convencimento judicial superior. O histórico dos julgamentos resultantes deste costume fez com que o direito nesses países ficasse conhecido como consuetudinário, porém, mais acertado e coerente é a denominação direito jurisprudencial, já que a fonte jurídica principal é o precedente judicial. Este sistema de direito jurisprudencial surgiu na Inglaterra, por volta do ano de 1154, quando o monarca Henrique II criou os juízes visitantes do rei, cujas decisões, revistas pelas cortes reais, foram dando origem a um corpo de julgados uniforme, ou seja, um conjunto de precedentes que a partir de 1800 vincularam todos os juízes. No sistema do common law, lei comum, o direito é declarado pelo juiz, sendo o precedente judicial, case law, a principal fonte jurídica. No Reino Unido, a chamada Baixa Justiça é composta por instituições seculares, como os juízos de paz e os tribunais do condado, onde são tratadas matérias cíveis e criminais. A Baixa Justiça não produz o precedente, monopólio exclusivo dos tribunais superiores. As sentenças proferidas nessa primeira instância jurisdicional têm efeito unicamente sobre o caso julgado. A Corte Suprema tem, por principal atribuição, dizer o que é o direito, através do pronunciamento sobre os precedentes judiciais que serão obrigatoriamente observados. No Reino Unido, não existe Constituição escrita. O que os britânicos chamam de Constituição é o conjunto de princípios, na maioria das vezes de origem jurisprudencial, que garantem as liberdades fundamentais e que limitam o arbítrio das autoridades. As disposições que o legislador formula só são plenamente assimiladas pelo sistema legal quando interpretadas, aplicadas e reafirmadas ou até mesmo alteradas pela jurisprudência dos tribunais. Outra vertente do direito anglo-americano é a equity. É um ramo do direito não escrito fundado na justiça e no equilíbrio entre as partes. Por meio dela, visava-se solucionar os litígios de uma forma mais justa que a solução prevista pelos common law courts, ou a dar uma solução aos litígios para os quais a common law não prevê solução.
No sistema jurídico anglo-americano, sempre que possível, ao invés de se citar o texto de uma lei, são mencionados precedentes que tenham sido decididos mediante a aplicação desta lei. E só diante dessas decisões o juiz saberá o verdadeiro significado da lei, porque só então encontrará a norma legal sobre o aspecto que lhe é familiar, o da regra jurisprudencial. A fim de elucidar a sistemática do direito anglo-americano, será apresentado o caso que deu origem às declarações que as forças policiais devem fazer a um acusado que esteja sendo detido ou interrogado. Esse caso trata-se de Miranda versus Estado do Arizona. Esse caso teve início em 1963, com a detenção de Ernesto Miranda, acusado de estupro, sequestro e roubo. Miranda não foi devidamente informado de seus direitos antes de seu interrogatório policial, no qual supostamente ele teria confessado os crimes. No julgamento, a acusação da promotoria baseou-se apenas nessa confissão, sendo o réu condenado a uma pena de 20 a 30 anos de prisão. E resignado, Miranda interpôs recurso de apelação na Suprema Corte do Estado, alegando como principal razão recursal que a polícia havia obtido sua confissão de maneira inconstitucional. Tendo seu recurso desprovido, Miranda decidiu, então, apelar à Suprema Corte dos Estados Unidos em 1966. Em uma decisão de 5 votos contra 4, entendeu-se que a promotoria não poderia ter utilizado a confissão de Miranda como prova em um julgamento penal, posto que a polícia não havia informado anteriormente sobre seu direito a um advogado e contra sua autoincriminação. Na ocasião, a Suprema Corte recordou que o direito de um acusado contra a autoincriminação já fazia parte há muito tempo do direito anglo-americano, como uma forma de equalizar a inerente vulnerabilidade da situação de detido. Tal posição, se não respeitada, pode conduzir a abusos autoritários por parte do governo. Desta feita, para proteger esses direitos básicos do cidadão, a Suprema Corte elaborou a declaração que as forças policiais devem fazer a um acusado que esteja sendo detido ou interrogado, os chamados Miranda Rights. Essa declaração formulada pela Suprema Corte tornou-se de observação obrigatória pelas forças policiais. Dessa forma, conclui-se tamanha relevância da jurisprudência na aplicação do direito anglo-americano. Meu nome é Mila, eu vou falar sobre o direito muçulmano. Primeiro, eu acho importante a gente falar sobre o que é o Islã. O Islã é uma religião que tem seus ensinamentos contidos no Corão e no Suna, do profeta Maomé, ou Mohammed. Os muçulmanos creem que o Corão foi revelado ao profeta Maomé e que, através disso, a vida do profeta e do Sagrado Corão são as principais fontes de ensinamento para os seguidores do Islã. Hoje, no mundo, existem atualmente 1,8 bilhões de muçulmanos, o que equivale aproximadamente a 1/5 da população mundial. Dessa forma, podemos entender o Islã como uma fé global para todos, não limitada ao Oriente ou Ocidente, a uma nação particular, cor, etnia ou tribo. Os principais pontos dessa religião são, primeiro, a afirmação de um só Deus, Allah, então é uma religião monoteísta, e ele é afirmado por meio da Shahada. Essa Shahada vai levar a gente para o segundo ponto, porque ela é uma prece que tem que ser repetida 5 vezes ao dia, de preferência voltada para a Meca. O terceiro é um jejum de 29 a 30 dias do Ramadã, que é um período que você tem que obrigatoriamente fazer jejum. E o quarto é esmola aos pobres, e o quinto, peregrinação à Meca. Essa religião ela vai basear o direito muçulmano, que é uma dessas faces dessa religião, e nele é fixado os dogmas e determinar aquilo que o muçulmano deve crer, fazer ou não fazer. O direito ele vai então mesclar as obrigações que o homem tem com seus semelhantes, ou seja, com o próximo, e com as obrigações que ele tem com Deus. É um direito voltado sobre a ideia das obrigações que incumbem o homem e não sobre os direitos que ele possui. É um direito demais aplicado unicamente nas relações entre muçulmanos e não abarca o contexto da presença de outras religiões. Não é então um direito laico. A concepção que dirige o Islã é de uma sociedade teocrática, na qual o Estado não tem valor, senão como servidor da religião revelada. O direito muçulmano, por sua vez, será visto por juristas e teólogos da religião como fundamento da revelação divina, um direito completo, pormenorizado e porventura seja adotado por todos, pois todos, em um mundo ideal e esperado, serão submetidos à religião do Islã. Ressalta-se que nenhum estudioso do Islã pode ignorar o direito muçulmano, pois, segundo Bex Tracy, o direito muçulmano é a síntese do verdadeiro espírito muçulmano e a expressão mais decisiva do pensamento islâmico. Então agora a gente vai passar para a estrutura do direito. O direito muçulmano possui ramos, que são extraídos da lei divina, e apesar disso, ele é suscetível a adaptações do mundo moderno. As fontes do direito muçulmano são 4 principais. O Corão, que é o livro sagrado, principal fonte, mas ele é insuficiente para regular as relações entre os muçulmanos, sendo algumas das principais instituições sequer sendo mencionadas no livro. O Sunna, que é um livro importante, mas que ele relata a maneira de ser e de se comportar do profeta, para as pessoas se basearem nessa memória e que ele possa guiar os crentes. O Idjama, que ele é meio que um acordo unânime da comunidade muçulmana, tendo visto que ele foi feito para suprir a insuficiência dos livros anteriores e explicar as derrogações aparentes, e ele reconheceu as autoridades e soluções que não poderiam derivar diretamente nem do Corão e nem da Sunna. Então, para que uma regra do direito seja admitida pelo Idjama, é necessária uma unanimidade das pessoas competentes daquelas cuja função própria é destacar e revelar o direito, os jurisconsultos do Islã. Ou seja, precisa ter uma unanimidade dentro desses jurisconsultos do Islã para que uma nova regra seja admitida dentro do sistema jurídico. O Qiyas é um raciocínio por analogia. Ele é meio que um processo para que se regule no futuro as hipóteses para as quais não se encontram nos livros de fiqh ou uma resposta precisa. Esses livros de fiqh eu vou abordar eles mais próximo. O Corão e o Sunna e o Idjam são 3 fontes do direito muçulmano, mas elas não se encontram no mesmo plano. O Corão e o Sunna são bases principais que representam as fontes históricas. O juiz já não tem que consultar diretamente o Corão e a Sunna, pois provavelmente vai existir uma interpretação no Idjam. O Idjam é a única base dogmática do direito muçulmano e ali se encontra a aplicabilidade da lei. Os outros sistemas importantes é o Taqlid, que é reconhecer a autoridade dos autores das gerações anteriores, e o
direito e de legislar. Só podem elaborar regulamentos administrativos dentro dos limites consentidos pelos direitos. Então, são rejeitadas outras fontes de direito. O resultado disso é um direito atípico e é um dos grandes sistemas jurídicos do mundo moderno, em que os Estados são submetidos a esse princípio. Contudo, no mundo moderno, esse direito não é aplicado de maneira integral. Por toda parte, o costume ou a legislação trazem complementos ou derrogações desse direito, mesmo quando se proclama em princípio a sua autoridade. Por exemplo, diferentes matérias elas não são muito desenvolvidas dentro desses pontos jurídicos, como a gente viu. Então, a sociedade ela admite um pouco de laicização em certo grau, como no direito constitucional ou no direito criminal. Então, nós temos aqui o direito muçulmano de uma maneira bem sucinta. Ele é um direito muito atípico, especialmente nesse mundo mais ocidental. Ele pode parecer uma coisa mais diferente, causa um pouco de estranhamento. E também é importante falar que esse direito ele é voltado para as pessoas da religião muçulmana. Mas nem todas as pessoas da religião muçulmana estão submetidas a estados que aderem a esse direito muçulmano. Por exemplo, a comunidade islâmica no Brasil é submetida à Constituição e às leis do Brasil. Mas elas, por uma questão de moralidade e seguir a própria religião, seguem também esse direito muçulmano. Para a construção desse trabalho, o foco está na explicitação do bloco do direito de tendência comunista. Dessa forma, é necessária uma abordagem sobre as características gerais que incidem sobre os países que adotaram tal sistema. Além disso, mostra-se crucial um entendimento básico sobre essa doutrina e sua origem, uma vez que o estudo do direito nesse bloco nos permite uma análise crítica sobre o direito atual. Tais sistemas têm como base a doutrina marxista, fundada por Karl Marx e Friedrich Engels, e é moldada no materialismo histórico, ou seja, em uma teoria política, econômica e sociológica, que estuda a nova configuração do sistema capitalista, formada pela exploração da mão de obra da classe trabalhadora por parte da classe burguesa, e na contradição social, uma vez que o proletariado seria produtor de tudo por meio de sua força de trabalho, mas excluídos do sistema de saúde, de educação e de segurança, entendendo a luta de classes como essência da humanidade. Dessa maneira, para Marx, se fez preciso o fim do Estado como é conhecido, e a criação de uma nova doutrina econômica e política. Nessa teoria, o objetivo final está no alcance ao comunismo, sociedade em que a ordem estaria centrada na ausência do Estado e das classes sociais, na presença da propriedade comum dos meios de produção e ideais de igualitarismo. A fim de chegar a tal objetivo, o socialismo mostra-se como uma fase de transição imprescindível, na qual o poder estaria centrado na mão dos trabalhadores e há uma completa mudança em todos os âmbitos estruturais, abordada nos parágrafos a seguir. Para os socialistas, o foco inicial está demonstrado no estudo do modelo econômico, uma vez que a economia, conjunto formado pela matéria-prima, pelos meios de produção e pelos próprios trabalhadores, é a infraestrutura, que dita a forma com que a superestrutura no qual se encontra o direito é feita. Sendo assim, o direito é determinado e modificado conforme o modelo econômico. Dessa forma, é possível explicar as mudanças que o direito é submetido em cada sistema. No capitalismo, o direito é visto como instrumento de poder que legitima a dominação dos donos do meio de produção, enquanto, no socialismo, visa a reprodução da conscientização dos trabalhadores para a concretização dos interesses coletivos, a fim de uma futura abolição do direito e do Estado como instrumento de repressão classicista. No intuito de destrinchar o direito no bloco com essas tendências, iremos focar o estudo na experiência socialista da União Soviética. Durante a fase inicial pós-revolução na União Soviética em 1917, devido à situação caótica do país e à necessidade de derrotar as forças contra-revolucionárias, o aparelho estatal jurídico se formou com enormes dificuldades, com o objetivo inicial de finalizar a validade das fontes jurídicas pré-revolucionárias e preencher o vácuo legislativo existente, por meio da Constituição de 1918, que trouxe uma grande inversão de perspectivas das relações humanas, visto que priorizou o meio de atingir a abundância para repartir ao povo, modificando a visão individualista do trabalho e sociedade. Além disso, de acordo com o cientista social Castro Brancaleone, as lógicas foram subvertidas ao alterar o modo que as leis são enxergadas, partindo da autoconsciência revolucionária dos trabalhadores e do extermínio da coerção e repressão classicista do antigo direito. Com o fim dessa fase inicial, o Estado socialista tornou-se mais forte e imperativo. Assim, o direito passou a ser fonte supremo do direito soviético, promovendo a reprodução e desenvolvimento das novas relações, tendo função na segurança nacional, economia e educação. Os ordenamentos jurídicos são baseados em um conjunto de normas focadas no proletariado, a partir da posse dos meios de produção, naturais ou não. O comunismo objetiva o fim do princípio da legalidade e a substituição completa do direito para a consciência revolucionária. Entretanto, nesse sistema socialista, o direito toma um caráter imperativo, pois interessa a sociedade geral e forma a ter um princípio que reconhece apenas as regras de conduta editadas ou sancionadas. Davi René afirma que tal condição foi assegurada pelas instituições pelo povo, já que o último reconhecia a excelência do governo. Sendo assim, a legalidade não é compatível com o sistema socialista. Pelo contrário, evidencia-se como pressuposto para dar sustentação e estrutura às massas trabalhadoras, que são agentes primordiais da transformação social em curso, como é dito pelo filósofo George Lukács. É preciso determinar todas as áreas que permitiam esse contexto. Primeiramente, uma instituição primordial para reconhecer o princípio da legalidade era a procuratura. A procuratura determinava libertações, recorria a decisões das câmaras e, muito além de funções de controle, fiscalizava a efetividade de todas as medidas econômicas. Em segundo plano, observa-se a Comissão de Controle Popular e, em terceiro lugar, os advogados, sendo as teorias julgadas pela prática social que elas suscitam, conforme dito pelo historiador Ludo Mertens. A lei mostra-se como fonte principal do direito soviético, por ser a forma mais clara da vontade do dirigente voltada para as modificações revolucionárias, sendo crucial no desenvolvimento das novas relações, e destacando-se o Código Civil, o Código Penal e os princípios fundamentais. O direito encontra-se cada vez mais imperativo, de forma a exigir calculada conformidade com seus autores. Segundo Davi René, a existência de 4 tribunais, sendo os populares na base e o Supremo Tribunal da União Soviética acima. Os sindicatos são organizações de massa, desempenhando uma função de primeiro plano na sociedade comunista, sendo encarregado de várias funções, como resolução de certos litígios. Outro importante tema a ser discutido é a jurisprudência do sistema socialista. Nos países soviéticos, a área da jurisprudência mostra-se responsável pela interpretação das leis, se abstendo do papel legislador criador, sendo a elegibilidade de 3 juízes na interpretação de um caso, não havendo hierarquia entre eles e sendo escolhidos por assembleias eleitas. Para a doutrina marxista, o costume, apesar de ser recusado inicialmente, é extremamente útil para a aplicação e interpretação da lei e será futuramente incorporado para ser imprescindível, uma vez que o direito terá suas raízes dissolvidas na sociedade e o costume, papel principal. Por fim, é necessária a demonstração dos importantes ramos do direito. Relativa à estrutura do sistema, há diversas divisões. Primeiramente, demonstra-se as grandes modificações das divisões comparado ao sistema burguês, explicitado, principalmente, no extermínio da dicotomia do direito público e privado, sendo o direito civil e administrativo parte do direito público, responsáveis, respectivamente, por proteger a propriedade socialista e por coletivizar os meios de produção. Portanto, é possível perceber a clara diferença do direito burguês para o direito socialista, e como o próprio sentido de propriedade de indivíduo é modificado, transitando para um direito inserido culturalmente na sociedade, retirando o ser humano como mercadoria a ser negociada e propriedades como satisfações individuais. Para abordarmos os direitos humanos da comunidade LGBTQIA+, temos que, antes, pontuar
claro que são direitos humanos. É toda a gama de direitos que possibilita a sobrevivência e a vivência de um ser humano em sua plenitude. Ou seja, para se viver harmoniosamente, é imprescindível que toda a coletividade tenha inúmeras garantias, como o direito à vida e, o mais importante, o direito à vida com dignidade. Sob essa perspectiva, o direito internacional contemporâneo dividiu os direitos humanos em dois grandes grupos. De um lado, o dos direitos civis e políticos e, do outro, o dos direitos econômicos, sociais e culturais. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, além de incorporar o rol de normas presentes na Declaração de 1948, estende à proteção o direito de minorias. Todavia, conforme brilhantemente estudado por Gilberto de Menstein e por Norberto Nobile, o problema contemporâneo dos direitos não é a sua fundamentação, mas, sim, sua proteção efetiva. Para tratar do direito da população LGBTQIA+, nos grandes ordenamentos jurídicos, é fundamental contextualizar os incontáveis episódios de preconceitos vivenciados por esse grupo minoritário ao longo da história. De acordo com o exposto pela professora e drag queen Rita Von Hunt no vídeo Gênero no Brasil, disponível no YouTube, a separação dos indivíduos em gêneros propicia, por si só, uma opressão etnocêntrica. Isso ocorre devido ao fato de a obsessão com a domesticação da sociedade se constituir como um projeto colonial das nações europeias. Afinal, ainda no século XVI, eram levantadas questões relacionadas à homossexualidade dos povos indígenas simplesmente pelo fato de as divisões de tarefas desses povos originários não coincidirem com aquelas presentes no cotidiano europeu. Nesse sentido, observa-se a construção de padrões de heteronormatividade. Esses, como são impostos socialmente, acabam por determinar o comportamento da majoritária parcela dos cidadãos globais. Por conseguinte, o fato de seus atos serem estereotipados e separados como adequados para homens ou dignos de mulheres promove a exclusão social, que, por sua vez, acarreta em preconceitos contra os sujeitos que não se enquadram nesse padrão. Além disso, a autora Érica Prestes explica na obra Criminalização da Homossexualidade que grande parte dos países que mantém tal criminalização se referem às condutas sexuais entre pessoas do mesmo sexo como práticas antinaturais. Isso demonstra um resquício na contemporaneidade de ideologias do colonialismo, período no qual as legislações anti-sodomia proliferaram-se. No ordenamento jurídico brasileiro, a homossexualidade foi considerada como legal não somente no período colonial, como também mais de 400 anos depois. Durante a ditadura militar, que perdurou por 11 anos em território nacional, os atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo foram criminalizados no tipo penal de pederastia do Código Criminal Militar. A vulnerabilidade das minorias sexuais é tamanha que as consequências da intolerância implicam, e muitas vezes, o comprometimento do próprio direito à vida. Mas aqui, não estamos falando somente das mortes ocorridas quase que diariamente no mundo, e a cada 26 horas no Brasil. A violação do direito à vida também ocorre quando não há morte física propriamente dita. Partimos do pressuposto que a sexualidade faz parte da essência humana e, sendo da essência humana, é um direito de todas as pessoas. Sendo a sexualidade humana diversa, a homossexualidade, a bissexualidade e a transexualidade fazem parte do rol da sexualidade, bem como a heterossexualidade, fazem parte do rol das expressões de desejo e de amor. Dessa forma, impedir que alguém manifeste a sua sexualidade é fazer com que a pessoa viva pela metade, seja incompleta e feliz. Vida sem felicidade não é ter direito à vida de forma plena. Dessa forma, a busca pela felicidade só é concretizada com a garantia dos direitos humanos fundamentais, dentre os quais enquadram os direitos da liberdade sexual e a liberdade de escolha dos parceiros, amplamente relacionados com o direito à felicidade. Com base nesse direito à felicidade, preconizado já no direito estadunidense, a vida sem esse valor resta-se vazia, sem sentido. Assim, a impossibilidade de uma pessoa expressar sua sexualidade divergente da heteronormalidade é uma verdadeira afronta ao direito à vida plena. Afinal, o indivíduo privado de dispor do seu direito à livre orientação sexual e identidade de gênero recebe uma verdadeira pena de morte de sua sexualidade, tornando-o um ser completo. Pessoas ceifadas de sua livre manifestação sexual vivem com medo, angústia, pânico e temor, dados episódios de violência constante que tendem a sofrer simplesmente por se identificarem como indivíduos divergentes do padrão social. Além disso, a depender do caso, é comum que os membros da população LGBTQIA+, sofram risco de morte e danos psíquicos sérios, o que infringe uma demasiada quantidade de direitos humanos. A restrição imposta pelo Estado, quando não apresenta igualdade de direitos e oportunidades das pessoas que têm orientação sexual ou identidade de gênero diversa da heterossexualidade, acaba atingindo diretamente os direitos humanos básicos. Esse assunto torna-se ainda mais preocupante quando analisada a permanência da criminalização da homossexualidade em determinadas legislações contemporâneas. De acordo com o relatório anual sobre a homofobia do Estado, divulgado pela ILGA em dezembro de 2021, existem 54 Estados-membros da Organização das Nações Unidas, ONU, que ainda criminalizam os atos ou relações sexuais consensuais entre pessoas adultas do mesmo sexo. Ainda de acordo com o relatório da ILGA, dentre os 54 Estados-membros da ONU, alguns tribunais não aplicam mais tais punições, apesar do tipo penal ainda constar no corpo da legislação. Independentemente disso, a organização alerta que a mera existência de tal possibilidade de punição e o fato de ela não ter sido revogada em lei, mesmo quando não aplicada, essa existência representa um estado de alerta e ausência de segurança jurídica aos cidadãos LGBTQIA+, além de fomentar discriminação e desprezo social em razão da orientação sexual ou identidade de gênero